3 práticas de C.S. Lewis ao ler um texto antigo ou um comentarista. Comentarista do texto antigo. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, um pouco atrapalhado, que pode ser seu também, basta para isso que você se inscreva, ative as notificações, faça parte deste conteúdo. Aqui a gente sempre tem vídeos de teologia, de Bíblia, todos os dias. Todos os dias, então você se inscreve, que eu tenho certeza que você vai gostar, se esse é um assunto do teu interesse. E de vez em quando a gente fala de Clive Staples Lewis também, autor das Crônicas de Nárnia, de Cristianismo Puro e Simples, entre outros livros magníficos. Como que ele chega a conclusões tão legais a respeito do texto bíblico? Bom, tem uma série de métodos que ele aplica, e eu quero deixar aqui 3 práticas que ele lista quando ele vai lidar com comentarista de textos antigos, e a Bíblia é um texto antigo, ou seja, quando ele vai ler pessoas falando sobre a Bíblia, o que ele procura? São 3 coisas que ele está procurando. Primeira coisa que Lewis procura quando ele vai ler alguém que está comentando o texto: questões nas quais aquele comentarista vai acautelar o leitor de problemas interpretativos, ou seja, acautelar o leitor de problemas interpretativos. O que é isso? Vamos lá. Quando a gente lê um texto, muita gente interpreta esse texto errado. Ao longo dos séculos, um texto antigo é muito tempo ao longo dos séculos para que muita pessoa escreva coisa errada sobre aquela questão ali, aquele texto ali. O especialista, o historiador da literatura, o comentarista, quando a gente vai ler, quando o Lewis vai ler, ele vai procurar dicas que esse comentarista está dando, de que, olha, esse texto aqui já foi interpretado de maneira equivocada alguma vez. E então, a gente vai listar o que aquele comentarista está acautelando a gente. O que ele está prevenindo a gente. Quais são os buracos na estrada que a gente pode evitar. Os erros que outros já cometeram para que nós não cometamos. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu busco e que Lewis buscava quando ele começa a ler um intérprete de um texto antigo, que pode ser o texto bíblico ou um outro texto antigo. Lewis sempre foi proficiente nisso? Não, às vezes ele mesmo erra e repete erros históricos que outros cometeram. E isso significa que eu e você também podemos cometer esses erros, mas esse princípio é um princípio bom, um princípio interessante que a gente pode guardar para a gente também. Procure. Isso, inclusive, é uma coisa que indica se o comentarista bíblico que a gente está lendo, se a Bíblia de estudo que a gente está lendo é boa mesmo. Essa pessoa interage com outros intérpretes na história e mostra erros desses intérpretes, explica por que aquilo está errado. Isso é um bom sinal. Se o cara faz isso e ele explica respeitosamente, tal, isso é um bom sinal. Essa foi a primeira coisa. Essa é a primeira coisa, a primeira prática do C.S. Lewis. Se você gostou dessa, já pode deixar o seu like. A segunda coisa que Lewis coloca em prática quando ele vai ler um comentarista de um texto antigo é olhar nas palavras daquele comentarista o que aquele escritor está dizendo que a gente deve procurar. Que tipo de problema a gente deve buscar? Onde que a gente se aprofunda? O comentarista do texto antigo, muitas vezes, ele não vai apenas explicar o texto. Ele vai também mostrar para a gente onde estão as principais questões, os debates cruciais, onde que a gente pode encontrar maiores detalhes. Então, o texto bíblico, ou um texto antigo, a busca pelo sentido dele é uma jornada. E ler o intérprete, ler o comentarista, ler o exegeta, ler o historiador é o primeiro passo nessa jornada. E ele vai acabar indicando outros caminhos para onde os próximos passos vão ser tomados. Seja na bibliografia, seja nas notas de rodapé. Quem que esse cara está mencionando? Quais são os principais debates em cima daquele texto? Essa é uma outra coisa importante, essa é uma segunda coisa importante para a gente buscar em comentaristas de um determinado texto. E se você gostou dessa dica, eu queria que você passasse aqui na descrição desse vídeo também para dar uma olhada nos livros do próprio Lewis, nos quais ele interpreta o mundo antigo. De novo, nem sempre com a maior proficiência, mas
é parte da história da interpretação do mundo antigo. Se você gosta de Lewis, tem aqui links dos livros dele na descrição. Terceira coisa que Lewis faz, terceira coisa que ele coloca em prática para lidar com textos da antiguidade e fundamentalmente lidar com comentaristas, é buscar se aquele historiador da literatura, se aquele exegeta, se aquele comentarista bíblico, se ele insere a nossa mente na vida daquele texto antigo. Se a gente está sendo levado numa viagem de entrar no contexto e enxergar o mundo daquele escritor antigo por dentro. Então o bom comentarista de Mateus vai tentar fazer com que eu enxergue o mundo antigo com os olhos de Mateus. O bom intérprete de Romanos vai me convidar e vai me apresentar o mundo de uma maneira que eu olhe para Roma como Paulo olhou. Buscar nesses intérpretes essa ambientação é algo que Lewis sempre buscou e é algo que eu e você devemos buscar também. Essa é a outra dica importante. Esses três pilares são os três pilares que formam uma boa interpretação. Você olhar para a história da recepção de um texto e ver se esse texto foi recebido bem, se ele foi bem estudado e onde estão os maiores erros nessa história da recepção. Você olhar para os principais debates que acontecem hoje na academia, no âmbito popular, quais são as principais brigas, quais são os principais pontos de discussão e onde a gente pode se aprofundar nessas discussões, história da recepção, discussão atual. E o terceiro ponto é essa ambientação no mundo daquele autor antigo. Por quê? Porque a gente está deslocado da antiguidade em 2 milênios. Então, da antiguidade clássica em 2 milênios, Grécia, Roma, se a gente for pensar no texto bíblico, nos textos do Antigo Testamento, na antiguidade oriental, o Antigo Oriente Próximo, que a gente chama, aí a gente está deslocado mais ainda. E deslocado culturalmente, porque a gente está falando ali de uma cultura semita, a nossa é uma cultura ocidental, ocidentalizada, e portanto a gente tem mais distância ainda. O bom intérprete, o bom autor, o bom escritor vai ser capaz de pegar a nossa mente e colocar ali, naquele ambiente. História da recepção, principais debates, ambientação, três coisas, três princípios básicos, para que quando você olhar um comentarista, você fala assim, poxa, esse cara aqui pelo menos está tentando fazer esse trabalho. E aí a gente começa a olhar para as coisas com os olhos que C.S. Lewis olhou, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha ele com alguém, eu acho que compartilhar faz bem, então compartilhe, não guarde ele para você, não seja um egoísta de vídeo, compartilhe ele com alguém e não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Instagram, lá no TikTok, é só você digitar Victor Fontana, que tem outros conteúdos bíblicos diferentes aqui do YouTube, porque o formato lá é de outro jeito, videozinhos curtos, tal, tem de tudo, tá bom? Dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.